Eu não tenho 12 milhões. Eu vou dar um chute aqui, viu? Eu estou com 3 milhões só. E eu quero entender como eu vou empreender se eu não tenho esse dinheiro todo. Bom, eu já vi que eu estou na simulação padrão. Eu sempre gosto de conferir. Você vê que o resultado aqui é exatamente igual. 9,76, 5,52, tudo batendo. Vamos agora para o exercício. Bom, a gente terminou aqui os modelos de incorporação de terreno. Agora a gente vai começar a entender o que dá para ser feito com relação à engenharia financeira. Primeira coisa que eu vou fazer é um financiamento da produção, conhecido aí no mercado como PEC, né, que é o plano empresário, onde a gente vai financiar a obra. Entende-se financiar a produção por obra. Bom, o banco está dizendo para mim o seguinte, Cristiano, eu vou financiar até 90% da obra. Isso aqui é uma coisa dinâmica, tá? Isso não é o máximo que o banco financia é 90. Mas tudo vai depender da análise de crédito, de todo o relacionamento que você tem com o banco, ah, e vai limitar tanto aquilo que você pode pegar, o máximo, como as composições de gatilho. Aqui está muito atrelado a risco, tá? Então ele está dizendo o seguinte, Cristiano, eu vou te financiar até 90% da tua obra. E começo a financiar a partir do momento que você tiver pelo menos 15% de obra executada e, condição E, 30% de venda. Observe que para ele começar a me dar o financiamento, eu tenho que atingir tanto 15% de obra executada quanto 30% de venda efetivada. Ele botou a condição E. Eu vou pagar juros durante o período e vou amortizar junto do repasse. Normalmente, quando ele vai fazer o repasse, ele já mata ali o que eu devo ao banco em uma parcela e ele vai me cobrar 10% de juros ao ano. Aqui ele está pedindo o seguinte: atualizar, ativar seguro de obra, colocando a opção de percentuais que já está preenchido. Então, basta a gente ir em custo na flag, no tema de custo de construção, e a gente ativar seguro de obra. Então, repetindo, eu fiz a minha análise de crédito, o banco autorizou me dar até 90% da obra, seguindo a velocidade de obra, mas ele só vai ter o gatilho, só vai assinar a partir do momento que eu compor as garantias mínimas, que aqui está 15% de obra executada e 30% de venda. Show de bola. Então vamos lá. Eu venho aqui e a gente. Deixa eu só colocar essa etiqueta para cá que está me atrapalhando. Pronto. Agora eu vou aumentar. E para onde eu vou? Eu venho direto para as simulações de funding. Eu venho aqui em financiamento da produção. Clico aqui, vou aumentar aqui o zoom. Para que isso seja válido, eu clico aqui em sim. Aqui ele já está preenchido, 15% de obra, 90% de financiamento de PJ, que é a obra, ou seja, no máximo o banco vai financiar 90%. Aqui observe que tem duas condições, condição ou condição E. Se você botar a condição ou, que quem decide isso é o banco, a depender da composição das suas garantias, ele vai te dar o dinheiro quando você atingir primeiro o gatilho, ou venda ou obra. Nesse caso, a gente vai colocar a condição E. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o mínimo de obra eu atinjo no tempo 12 e o mínimo de venda no tempo 4. Ele só vai me dar o dinheiro, então, aonde? No tempo máximo, que ele tem que atingir as duas condições. Então, a partir do tempo 12. Ele está dizendo que eu pago os juros durante o período, então eu não vou deixar os juros acumular, e eu vou amortizar no tempo 36, que é exatamente o tempo do repasse. Vamos conferir se é o tempo do repasse? Eu venho aqui em premissas, custo de obra. Olha aqui, ó. Desculpa, gente. Tempo 34 é quando eu termino. E o repasse é 2 meses depois. Eu venho aqui em comercialização, ó. Tempo 36. Olha aqui, é o início do repasse. Então, é exatamente esse momento que eu vou trabalhar. Deixa eu voltar para cá. Fund, financiamento da produção. Tempo 36, no tempo 1 e 10%.
que é a parcela. Então, observe que aqui o nosso fluxo, ele vai começar a me dar o dinheiro exatamente no tempo 12, e depois ele vai me dar conforme a velocidade de obra. 12, por quê? Porque é quando a gente compõe todas as premissas, né? Tanto de venda quanto de obra. Depois, opa, uma coisa que está faltando aqui é o quê? É a gente ativar o seguro de obra. Aonde está o seguro de obra que ele disse que é para ativar? Ele está no tema de custo de obra em incorporação, a gente clica nele. Em premissas de outros custos, a gente aumenta aqui o zoom. E ele é a última rúbrica aqui. Ele está dizendo para a gente usar percentual e os percentuais que estão preenchidos. Ora, eu já deixei preenchido aqui, a nossa obra começa no tempo 5 e termina no tempo 34. Então, eu botei aqui que o pagamento vai ser 50% no tempo 3, 50% no tempo 4. Beleza, tá tranquilo. Feito isso, ativei a obra, eu venho o seguro de obra, eu venho em Dashboard. Deixa só eu tirar o compartilhamento aqui para fazer um draminha aqui, né? Quem acha, deixa eu ver primeiro aqui quanto deu. Vocês acham que eu atingi múltiplo 2? Mostra o fluxo da entrada de dinheiro do banco primeiro, não precisa mostrar o resultado. Calma, deixa eu vir para cá, deixa eu tirar daqui. O fluxo de entrada de dinheiro, ele está lá no financiamento da produção. Deixa eu pegar lá de novo. Eu já digo a você que eu não consegui, tranquilo? Mas fiquei perto. Fiquei perto. Olha aqui. O fluxo de entrada de dinheiro, liberação do empréstimo. Está aqui, ó. Eu comecei a ter a liberação de empréstimo no tempo 12 e ele me liberou até o tempo 34, ou seja, antes do repasse. E o repasse e a amortização se deu de uma vez só, né? Aqui está toda a liberação e a amortização no tempo 36. E aí, acha que eu bati 2 para 1 no nominal? Ah, acho que não, acho que tanto assim de uma vez não, mas eu tenho uma dúvida sobre isso. Pode falar. A sua curva de custo de obra, ela impacta demais esse resultado. Então, se Muito. você trabalhar com uma curva só linear, que nunca acontece isso numa obra, ela nunca é linear. É muito difícil. Isso pode impactar muito positivamente ou negativamente, depende do tipo de obra que você está. Por que isso? Porque você está pressupondo que as suas primeiras parcelas são maiores, aí você vai pagar mais juros, porque na verdade você não vai, porque o banco só libera o dinheiro com o custo real, não com a sua curva que você admitiu, né? Você tem que Uhum. entregar para ele a curva real de obra. Então, isso muda demais o resultado final da operação, tanto positivamente como pode representar negativamente. Depende o que você adotou de curva de obra. É isso que eu ia falar. Depende do que você adotou de curva de obra, né? Não só a curva de obra, mas o custo de venda, né? Perdão. Eu, se- eu sempre digo o seguinte, que o custo de obra ele deve ser projetado, tudo que a gente vai projetar, Luiz, tem que estar o mais próximo da realidade possível. Quando eu vou fazer a minha primeira viabilidade, se eu não tiver um custo histórico, se eu não tiver uma curva histórica, eu vou trabalhar um linear, que é a pior situação que tem, né? Mas pede-se que, depois que você tem um projeto, você fez a linear, tal, o projeto é legal, dá para passar, óbvio que você vai fazer um orçamento e a partir daí você vai ter um cronograma físico-financeiro do projeto, onde você vai fazer uma alocação mais consistente. E aí você vai refazer a tua viabilidade dentro desse cenário mais alinhado, onde ela não será linear e ela vai compor o quê? O cronograma físico-financeiro do projeto. Pô, mas Cristiano, na realidade foi diferente. Bom, se foi diferente, ou foi diferente por conta de inflação, ou por conta de alocação de recursos. Eu errei planejamento. Aí depois a gente vai fazer o banco de lições aprendidas para entender o acompanhamento de uma viabilidade, para entender se as distorções foram por conta de oscilação de preço,
ou se foi simplesmente de alocação de recurso, clima, atraso de cronograma, que pode acontecer, né? Mas isso não tem como a gente prever. Então, a gente coloca pelo menos o quê? Uma curva, um cronograma físico-financeiro projetado. Mas eu não tenho Nesse, condições de fazer isso se você no início da viabilidade. mas nesse fluxo que você está pondo do financiamento à produção, você está soltando a partir do 12º mês 90% do custo que você desenhou no custo de obra. Exatamente. Até o 12º mês. Depois ele vai me liberando 90% conforme a execução da obra acumulada. Ele não libera tudo, ele libera somente 90% daquilo que foi executado, tá? Cristiano, onde estaria aí os custos de venda, custo de stand, custo de Em cada marketing? rúbrica. Em cada rúbrica onde a gente fez. Você assistiu a aula de Ah, não, já está considerado aqui, né? Tá tudo aqui. Tá, Tudo perfeito. aqui, os A gente não está custos. olhando só o custo de obra, não, né? Não, Não, é não, que o não. banco só financia custo de obra. Essas outras despesas não têm financiamento bancário. Entendeu? Por isso que é financiamento da produção. Ele só financia a obra. Você pode ter o custo de marketing que for, ele só vai te dar o dinheiro da obra. Então, com base nisso, eu vou colar aqui essa simulação e vamos começar a analisar. Opa! Olha que interessante, eu já cheguei quase a múltiplo 2, ó. Olha que interessante. E aí eu já venho aqui, deixa eu pegar aqui meu projeto. Caiu o meu lucro, né? Caiu por quê, hein, gente? Estou pagando o juro do banco, né? Exatamente, estou pagando o juro do banco. Mas por que que eu estou pagando o juro do banco? E ainda assim, a minha eficiência de dinheiro, de ganho, para cada real foi, porra, quase que exponencial. Eu diminuí 60% do meu lucro, 60% do meu lucro. Mas, em compensação, eu diminuí 87% do meu aporte. Olha que interessante. Eu aumentei a minha relação de ganho, eu saí de 46% para cada real investido e fui para 144%. Significa que para cada real investido, eu recuperei R$ 1 e ganhei mais R$ 1,44. Anualizando, foi para 30%. E a VP, para cada real investido, eu recuperei o real investido e ganhei 79 centavos. Anualizando, dá 17% ao ano líquido de TMA. Puta merda, olha aqui, gente. Se a gente fizer uma relação de ganho direto, eu basicamente aumentei aqui 3 vezes. Por isso, 3 vezes em relação à simulação padrão. Bacana ou não? Puta, como assim, cara? Você aumentou o ganho para cada real investido. Tá coerente isso para vocês ou não? Observe que eu Ô, falei para vocês que eu só tinha 3 milhões. Só tinha 3 milhões. Eu agora está dentro do meu orçamento. Eu consigo ter uma relação de ganho interessante. Ô, Cristiano, me tira só uma dúvida. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu acho. Com relação ao terreno, aí tá considerando como padrão, é que vai pegar 10 unidades. Não, terreno está lá Pergunta. apontado, nem mexi. Aqui ele está fazendo só o financiamento da obra, seguindo o gatilho Hum, que foi determinado. Quais são os gatilhos? Deixa eu pegar aqui. Ele disse que vai me dar o financiamento quando eu cumprir 15% de obra e 30% de venda. E ele vai me dar, conforme a execução, a velocidade de obra, ele vai me liberando esse recurso. Beleza? Não, aí é só Não custo de obra, essa, aí não entra o essa, valor do terreno. não, isso é igual, é permuta com 10 unidades. Essa é a viabilidade padrão. Ele não mexe no terreno. O terreno está lá. Eu dei 10 unidades como permuta. Ele não está me financiando o terreno. Ele Não, está me essa foi dando a pergunta só que o eu dinheiro da obra. cheguei um pouquinho Só. atrasado. Aí eu queria saber se permaneceu essa questão dos 10 terrenos, dos 10 apartamentos com permuta. Sim, Ok, sim, sim, sim. Eu estou sempre utilizando a simulação padrão. Sempre. Tá? Sempre. ok. Tá, vamos mais. Então, significa que,
Olha só, eu melhorei a eficiência de ganho. Agora eu vou fazer uma pegadinha do malandro. Eu melhorei a eficiência de ganho. Por quê? Simples. Eu diminuí 60% do meu lucro, porque eu paguei juros, mas em compensação eu diminuí 87% do meu risco, do meu aporte. E a minha eficiência de ganho para cada real investido, porra, ela triplicou. Foi muito boa. Tá. Agora eu vou botar uma pegadinha do malandro. Vamos supor que você tem 12 milhões. Você tem 12 milhões hoje em caixa. Na verdade, você tem 100 milhões. E você não tem nenhuma outra oportunidade hoje que te dê 5,5% líquido de TMA de 14. Você não tem nada hoje que te pague essa remuneração. Aqui você sai mais rico ao final do projeto, quase 3 vezes. Aqui você sai mais pobre, mas você tem uma eficiência muito melhor para cada real investido. Eu poderia, por exemplo, investir em 3 projetos, muito mais, né? Eu poderia investir em 4 projetos com o mesmo dinheiro que eu tinha. Só que vamos supor que eu não tenha absolutamente nada para investir e eu tenho 100 milhões na conta. Você prefere esse ou você prefere esse? Deixa eu olhar aqui para vocês. Eu gosto de olhar. Vou perguntar ao Robson, Robson investidor. Robson, por favor, abra aí o áudio e diga para mim, qual que você prefere? Você prefere aquele que te dá a maior rentabilidade para cada real investido, e você podia trabalhar 3, 4 vezes, ou você prefere ter uma rentabilidade sobre o monetário, ou seja, monetariamente você vai sair mais rico com esse projeto. E você não tem nada naquele momento que te pague líquido que 5% ao ano. O que você prefere? O projeto que te paga financeiramente mais, ou seja, eu vou ter um valor monetário no final maior, ou aquele que te dá um ganho exponencial para cada real que investido? O que você prefere? Eu acho que a análise aí tem que ser feita de mercado. O que é que nesses outros projetos me traz de risco? Qual é a minha expectativa de venda? Qual é a absorção de mercado? Show de bola, Josan. Eu já vou frear. Tchau, Cris. Eu já vou frear. Partindo que a minha projeção é essa. Ou seja, eu já estou levando em consideração que tem mercado, que o preço está alinhado e que a velocidade de venda é essa a realidade. Então, partindo do pressuposto que eu consigo defender tecnicamente que o projeto tem absorção, está tudo aqui. Eu tenho 2 opções. Ou eu escolho ganhar mais dinheiro para cada real investido, ou ficar mais rico monetariamente. Eu não tenho outra opção de investir. Qual que é melhor? E garantia também está livre. Garantia para o banco. Não. Eu Essa pegaria é a premissa. Já estou tudo aqui calibrado, pego esse dinheiro, o banco diz que me dá esse dinheiro com esses gatilhos, a premissa está desenhada. Se eu tenho esse Você dinheiro. sai com 5 milhões e gasta 12, ou você gasta 1 e ganha 2. O que você prefere? Eu acho que eu iria fazendo mais projetos. Não tem mais projeto para você fazer. Eu ia fazer o primeiro. Eu fazia o Não primeiro. tem mais projeto para você fazer. Fazer o primeiro também. Eu acho a lucratividade baixa, qualquer suspiro aí no mercado, você pode tomar um tombo. 8% só de resultado, eu acho baixo. Então você prefere fazer o quê? Prefiro fazer ter os 5 milhões de resultado. Então Mesmo você que está optando pelo mais retorno... risco. Você está optando pelo maior risco. Não, estou optando você ter no dinheiro os 12 milhões, né, para poder investir. Mas é mais risco. Mas o resultado é maior, né? Tudo bem. Ou seja, assim, no lucro é maior. Ou seja, se você tiver qualquer tombo no mercado, você perde um pouco, mas você continua tendo retorno. É o que eu penso. O problema é se não concretizar as vendas, né? Você não tem dinheiro para terminar. A venda está garantida. Mas queira ou não queira, A pesquisa está garantida. Olha o que o Rodrigo falou. Não, olha o que o Rodrigo falou. O mercado pode mudar, gente. Risco sempre vai ter, o mercado pode mudar. Amanhã amanheceu, a CNN publica: Dilma acorda na cama com Bolsonaro. Porra, todo mundo direto para o aeroporto, pega o avião, que a porra tá tudo doido. Tá entendendo? Eu prefiro a liquidez. Eu prefiro ter liquidez, investir o mínimo, ter um resultado maior, mesmo que com um resultado em valor nominal menor,
mas ter liquidez para fazer algum investimento mais na frente. Olha que fantástico. Eu vou com o Robson. Quem está errado e quem está certo? Ninguém. Está todo mundo certo. Você sabe o que que é isso? Perfil de risco. Tá tudo certo, não tem ninguém aqui errado. Eu e o Robson, a gente prefere ganhar, ter uma eficiência para cada real investido. Eu sou mais avesso ao risco. Ainda que eu tivesse dinheiro pra caramba, porra, eu ia preferir o menorzinho. Mas tá tudo certo também em você preferir aquele que te dá mais dinheiro. Se a circunstância foi desenhada e defendida dizendo que o cenário era o mais provável, pô, não está errado eu também querer ter um monetário melhor. Se eu já tenho, porra, se eu tenho 100 milhões, 12 pau, eu estou ganhando 5. Com 2 eu ganho. Investindo 1, eu ganho 2. Eu prefiro ganhar 5. Ninguém está errado. É por isso que toda vez que me perguntam qual é a melhor rentabilidade, qual é a melhor viabilidade, eu sempre respondo a mesma coisa. Qual é o teu perfil? Não tem ninguém errado. Beleza? Vamos para frente que tem mais pegadinha do malandro.